Terceiro mandamento, Êxodo 20, verso 7 apenas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O mandamento, irmãos, ele diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Algumas pessoas vão interpretar essas palavras como se elas dissessem: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que essas pessoas acham é que é terminantemente proibido dizer ou mencionar o nome de Deus. Os judeus, por exemplo, eles têm tanto medo de dizer o nome pactual de Deus, que quando eles leem no Antigo Testamento aqueles trechos em que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, eles não pronunciam aquele nome, eles mudam para Adonai, porque de acordo com eles, pronunciar ou tentar pronunciar aquele nome é quebra do terceiro mandamento. Nós não fazemos isso, mas nós nos deparamos com situações nas quais alguém diz: ai meu Deus, ou então Deus do céu, ou então Jesus, e aí alguém diz: cuidado, não fale o nome de Deus em vão. Mas não é isso que o texto sagrado está dizendo, irmãos. O texto sagrado, ele coloca em termos proibitivos o que a primeira petição da oração do Pai Nosso coloca em termos afirmativos: santificado seja o teu nome. Quando o terceiro mandamento diz: não tome o nome de Deus em vão, ele está também dizendo: santifique o nome de Deus. Em outras palavras, o que o mandamento proíbe é você tomar o nome de Deus em vão. E esse verbo tomar, ele dá a ideia de alguém que se veste com uma capa. Então tomar o nome de Deus em vão é como que você se revestir desse nome. Como é que a gente faz isso na prática? Eu sou servo de Deus, mas aí você dá mau testemunho. Você se diz servo de Deus, você toma o nome de Deus, você toma o nome de Deus para si, você se reveste do nome de Deus, você se reveste do título de cristão, você se reveste do título de discípulo de Cristo, mas você escandaliza a religião, você dá mau testemunho, e isso é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é se revestir do título de discípulo de Cristo e envergonhar a fé, e dar falso testemunho, e escandalizar a religião. É isso que o terceiro mandamento diz. E é assim que nós devemos entender esse mandamento dentro da aliança. Lembremos novamente da ilustração do nosso relacionamento com Deus como sendo um casamento. O princípio do terceiro mandamento é que a noiva pactual, a igreja, ela deve zelar pelo nome do seu noivo. Ela deve ter zelo pelo nome do amado da sua alma. Ela deve entender que as suas ações podem de repente colocar o nome do seu noivo em descrédito. Lembrem que o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 2, ele se dirige aos judeus e ele diz: é por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então era por conta do comportamento incrédulo e rebelde dos judeus que o nome do Senhor era blasfemado e era colocado em vergonha. É por causa do comportamento desses falsos televangelistas, é por causa do comportamento desses inimigos de Deus, que o nome de Deus, o nome da igreja, o evangelho é envergonhado. Quantas vezes o pastor de vocês talvez já tenha se deparado com uma situação em que é visto como ladrão por causa do que outros fazem? E a noiva, ela tem que ter cuidado para que o nome do seu noivo não seja colocado na vergonha. Algo lamentável num casamento é quando percebemos que uma esposa não tem a mínima preocupação em zelar e honrar o bom nome do seu esposo. Pensem, por exemplo, no caso de uma esposa que adultera. Ela tem nome, mas muita gente vai dizer assim: é a esposa de fulano, foi a esposa de fulano que fez isso, foi a mulher do pastor que fez isso. O fato da noiva desonrar o nome do seu noivo se constitui numa falta gravíssima. É por isso que Deus, em termos tão veementes, vai dizer que Ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. O nome de Deus, de acordo com as Escrituras, não é simplesmente aqueles nomes pelos quais nós conhecemos.
O nome de Deus não se limita apenas a Yahvé, Adonai, Yahvé Tsidekenu, Yahvé Tsebaot, Yahvé Nissi, Yahvé Jireh. Na Bíblia, irmãos, o nome é tudo aquilo que revela algo a respeito de Deus. Nas Escrituras, o nome de Deus é o equivalente ao próprio Deus. Então todas as coisas por meio das quais Deus se revela, de acordo com a Escritura, é o seu nome. Neemias capítulo 1, verso 8 e verso 9. Aí deixa eu perguntar a vocês: quando Deus diz que Ele escolheu um lugar para nesse lugar fazer habitar o nome dEle, Ele está falando de apenas de repente colocar uma placa com o nome dEle para identificar ali? Ou Ele está falando da própria presença dEle com o seu povo? Ele está falando da própria presença dEle com o seu povo. É como se Ele dissesse: eu trarei os vossos espalhados para o lugar onde eu prometi habitar com vocês. Mas veja que Ele coloca as coisas em termos do nome dEle. É o lugar que eu escolhi para ali fazer habitar o meu nome. A habitação do nome de Deus significa a habitação do próprio Deus. Veja o verso 11 também de Neemias capítulo 1. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu. Veja que temer o nome de Deus é o equivalente a temer o próprio Deus. Nome de Deus é o próprio Deus. Tomar o nome de Deus em vão significa desonrar o próprio Deus. Tomar o nome de Deus em vão significa tomar em vão tudo aquilo por meio do qual Deus se revela. Veja também no Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu. É o mesmo que dizer: quão magnífico em toda a terra és tu. Quão glorioso, quão majestoso, quão magnífico em toda a terra é o Senhor. E por fim vá para Atos capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o que entre os gentios? O meu nome, bem como perante os filhos de Israel. Fazer o nome de Deus conhecido entre os gentios é o mesmo que revelar o próprio Deus por meio da pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é tornar o nome de Deus conhecido. Pregar o Evangelho é revelar o próprio Deus àqueles que ouvem. Lembrem também de João capítulo 1, verso 12, quando o evangelista diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu. Crer no nome de Cristo é o mesmo que crer no próprio Cristo. O que a gente vai entender, irmãos, é que o nome de Deus é o próprio Deus. E usar o nome de Deus é um ato tão sério, não somente porque o nome de Deus possui sons santos, mas é porque o próprio Deus está presente no seu nome. O próprio Deus está presente nas obras que revelam o Senhor. O ensinamento central do terceiro mandamento é: tudo aquilo por meio do qual Deus se revela a você deve ser recebido por você com reverência. Deus se revela por meio do culto? Se revela. Deus se revela por meio da pregação? Ele se revela. Deus se revela até por meio dos cânticos que possuem uma sólida teologia bíblica. Deus se faz conhecido a você por meio dessas coisas. Deus se faz conhecido a você por meio do sacramento da ceia do Senhor. Deus se faz conhecido a você por meio do sacramento do batismo. Então todas essas coisas que dizem respeito ao culto do Senhor devem ser recebidas por vocês com reverência. Por que você fica no Facebook na hora do culto? Por que você fica trocando mensagens no WhatsApp no momento do culto? Por que você deixa os seus pensamentos vaguearem por outros lugares no momento do culto? Por que você não recebe com reverência aquele momento no qual Deus se revela a você? Deus está falando a você por meio da sua palavra. Deus está falando a você por meio dos sacramentos. Deus está falando a você por meio da exposição das Escrituras. Mas você tem o seu pensamento vagueando para longe. A cena diante de você é a cena em que o Rei do Universo está diante de você, exigindo a sua atenção, mas você tem coisas mais interessantes para fazer. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tenha cuidado.
Porque Deus, no terceiro mandamento, Ele anexa uma razão do porquê que é tão sério tomar o seu nome em vão. No final do terceiro mandamento Ele diz: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas a mensagem do Evangelho é que se você é alguém que está em Cristo, esse pecado já foi punido na pessoa de Cristo, e assim você não será condenado mais pela quebra desse mandamento, porque houve alguém que nunca desobedeceu a esse mandamento, mas que recebeu a punição que era tua. Mas tenha cuidado, porque isso não impede o teu Senhor de disciplinar você. Isso não impede o teu Senhor de tratar você, de ensinar você a temer o seu nome, de ensinar você a receber o seu culto, a receber a pregação com a devida atenção que ela merece. O fato é que Deus não deixa nenhum pecado sem tratamento. E se você é alguém que vem para a igreja, mas recebe o culto, recebe a pregação, participa dos cânticos com irreverência, você receberá do Senhor o devido tratamento, para que você aprenda a temer o seu nome. E se por acaso você é alguém que não está em Cristo, o tratamento será terrível, e você aprenderá na eternidade a importância de se temer o nome de Deus. Mas aí já será tarde demais. Esses mandamentos, irmãos, eles exigem de nós que o nosso coração ele seja colocado apenas em Deus, que o culto que nós prestamos a Deus ele seja exatamente como Deus ordena na sua palavra, que tenhamos o cuidado de não adorar a Deus segundo aquilo que achamos ser melhor, que tenhamos o cuidado de entender que esse não é um momento qualquer. Esse momento aqui, o momento do qual compartilharemos a noite, não é simplesmente um ajuntamento social, não é uma simples reunião social. A igreja não é um clube. A igreja, o culto, é o encontro pactual entre aqueles que foram remidos e o Redentor, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Ontem nós conversávamos dizendo que quando você vai a uma audiência com um vereador, com um juiz, quando você vai a uma audiência com o prefeito, você chega com antecedência. Mas a audiência com o Rei do cosmos, a audiência com o Rei do universo, você chega atrasado. Chegar atrasado é desconsiderar, é não temer aquele que é o Rei do cosmos. Chegar atrasado, insistir no atraso, ser constante no atraso, é tomar o nome de Deus em vão. Levem o nome de Deus a sério, meus irmãos. Tomem o nome de Deus com reverência. Tomem tudo aquilo por meio do qual Deus se revela com santo temor, e amem essas coisas. Coloquem os seus corações nessas coisas, e as bênçãos da aliança virão para vocês. Que Deus os abençoe.